Pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início agora ao painel das 14h30, cujo tema são as alterações supervenientes no risco e no interesse segurado. Para presidir o painel, eu convido o doutor Francisco Artigas, que é advogado, sócio fundador da ADN-SPA, professor da Escola Chilena de Seguros, presidente do Grupo de Trabalho de Seguro de Crédito e Fiança do Comitê Ibero-Latino-Americano da AIDA e associado ao IBDS. Convido para compor o painel também o professor Bruno Miragem, o doutor Carlos Leal de Carvalho, Everton Souza e o doutor Luiz Alberto Mesa Carvajal. Um bom painel a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar a esta hora aquí. Es la hora que más cuesta después de almuerzo, después de una jornada matinal muy trabajada. Así es que una alegría que estén todos ustedes aquí presentes. Vamos a tratar un tema muy relevante sobre el que hay muchas veces en las legislaciones conflictos, diferentes formas en que los países y sus legislaciones regulan esta materia. No es uniforme, no es igual en todas partes. Y bueno, tenemos a 4 expertos, profesionales destacados en sus respectivas actividades, multinacional. Tenemos un representante de Perú, que además vive en España, así es que va a sumar distintas experiencias, y 3 destacados profesionales brasileños. Vamos a partir con nuestro amigo de Perú, que es don Luis Mesa. Tengo una breve descripción para ir directo al grano. Don Luis Alberto Mesa Carvajal es abogado, socio fundador del escritorio Mesa y Ana María Abogados, promotor y coautor de la Ley Peruana de Contrato de Seguros. Recordarán ustedes de 2012, es una ley relativamente reciente, bastante moderna. Y asociado a IBDS. Por favor, adelante, Luis. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a este prestigioso Congreso Internacional y mis felicitaciones al doctor Ernesto Cyrulnik y al IBDS. Me hace muy feliz saber que han prevalecido los principios y que pronto entrará en vigencia una ley que es vanguardia en el derecho comparado. Hace muchos años viste la estaca, querido Ernesto, lideraste el proceso y quizá también te inspiraste, siempre con la música en el corazón, en esa bella canción catalana Tomba, 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 del maestro Lluís Llach. Le contaba al doctor Waldo Sobrino, a quien he tenido el honor y el placer de conocer aquí en Sao Paulo con ocasión de este congreso, y cuyos videos siempre busco en internet porque nos invita a repensar las cosas y los disfruto mucho. Le contaba que la primera vez que escuché en persona a la ilustre jurista argentina Aida Kemmelmacher de Carlucci, en la década pasada, en un congreso en Santa Fe, le escuché recordar que las leyes muchas veces son como las salchichas, porque es mejor no saber cómo las hicieron. No me cabe duda de que en el caso de Brasil y de la ley Cyrulnik, muy por el contrario, será indispensable recordar siempre cómo la hicieron y por qué nació, porque en eso radica en buena medida su legitimidad y porque cada artículo cuidadosamente redactado, letra por letra, responde a una realidad. Me sumo con admiración y respeto a los merecidos homenajes a la doctora Judith Martins Costa y la memoria del señor Sebastián Salgado. Y gracias a todos ustedes por estar aquí y un saludo muy cordial para los distinguidos miembros de este panel.
me ha sido asignado el tema de la alteración sobreviniente del riesgo en el derecho peruano. Adelanto que mi presentación será breve, que entregaré más detalles por escrito en el plazo que me sea establecido y que puede sintetizarse de la siguiente manera. En el Perú tenemos una ley imperativa para el contrato de seguro desde el año 2012, pero nadie desde el Estado revisa la legalidad y mucho menos la claridad, concreción y sencillez de las condiciones de gran parte de estos contratos celebrados por adhesión. Las anteriores administraciones de la superintendencia han postergado esta tarea durante años y es un problema muy grave que alcanza a todo el ámbito del contrato de seguro y también al tema específico que aquí nos convoca. Además, quiero dejar constancia de que la voluntaria inacción de la Superintendencia Adjunta de Seguros del Perú, amparándose en una categoría artificial que se apresura en llamar, abro comillas, contratos integralmente negociados, cierro comillas, ha pretendido que muchos seguros, especialmente aquellos llamados de grandes riesgos, queden fuera de los alcances de la ley imperativa. Esta situación sigue hasta hoy y lo he destacado antes y aprovecho la oportunidad para volver sobre el tema. Para pasar la diapositiva, por favor. Muy amable, gracias. Ahora sí. Entrando en materia, agravación y disminución del riesgo. La ley peruana 29946 trae el siguiente régimen. Primero, el asegurado o contratante deben notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que, si son conocidas por éste al momento de perfeccionarse el contrato, no lo celebraría o lo haría en condiciones más gravosas. Segundo, nuestro régimen legal permite mantener vivo el contrato. Una vez comunicada al asegurador la agravación del riesgo, este debe manifestar al contratante en el plazo de 15 días calendario su voluntad de mantener las condiciones del contrato, modificarlas o de resolverlo. Mientras el asegurador no manifieste su posición frente a la agravación, continúan vigentes las condiciones del contrato original. Y cuando el asegurador opte por resolver el contrato, tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido. Y si no se le comunica oportunamente, tiene derecho a percibir la prima por el periodo del seguro en curso. Tercero, si el contratante o asegurado no denuncia la agravación, el asegurador queda liberado de su prestación si el siniestro se produce durante la agravación, salvo que el contratante o el asegurado incurren en la omisión o demora sin culpa inexcusable, o si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo del asegurador, o si no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del contrato en el plazo de 15 días desde que fue informado, o si el asegurador conoce la agravación al tiempo en que debía hacerse el aviso. Cuarto, este sistema admite excepciones. La ley peruana expresamente prevé que las normas sobre agravación del riesgo no se aplican cuando se provoque para evitar el siniestro o para atenuar sus consecuencias, por un deber de humanidad generalmente aceptado, por la legítima defensa, estado de necesidad o por cumplimiento de un deber legal. Y quinto, si el riesgo disminuye en el curso de ejecución del contrato, el contratante puede solicitar la reducción proporcional de la prima a partir del momento en que comunicó la decisión. A falta de acuerdo respecto de la reducción o de su importe, el contratante puede resolver el contrato. Para ponernos en contexto, será importante destacar que la Ley Peruana de Seguros, insisto, es imperativa. Y cito aquí lo que expresamente dispone. Primero, se aplica a todas las clases de seguro y tiene carácter imperativo, salvo que admita expresamente lo contrario. No obstante,
se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado. Es el artículo 1 de la ley. Segundo, todas las cuestiones jurídicas se rigen por dicha ley especial y por las que convencionalmente se acuerden, en cuanto no vulneren los principios esenciales de la naturaleza jurídica del seguro. Solo se aplica el derecho común a falta de disposiciones del derecho de seguros o de protección al consumidor. Es el artículo 4. Tercero, las cláusulas contrarias a las normas de esta ley son nulas y son reemplazadas de pleno derecho por estas. Es el artículo 4.2. Y cuarto, son nulas aquellas estipulaciones contractuales que amplían los derechos del asegurador o restringen los del asegurado en contravención de las disposiciones establecidas en la ley peruana. Es el artículo 4.12. Por otro lado, en cuanto a las funciones y responsabilidades de la Autoridad de Control del Sistema Peruano de Seguros, la ley prevé claramente que, abro comillas, la superintendencia deberá prohibir la utilización de pólizas que se aparten de la ley o de las condiciones mínimas previstas y, de ser el caso, aplicará las sanciones correspondientes. Cierro comillas, es el artículo 27. De otra parte, la Ley 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia, del año 1996, dispone que la finalidad de esta autoridad de control es defender los intereses del público, velando por que se cumplan las normas legales, reglamentarias y estatutarias que rigen, entre otros, a las empresas de seguros, y abro comillas, ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios. Es el artículo 347. Ordena además la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros que el ofrecimiento sistemático de pólizas que no se ajusten a las disposiciones legales que norman el contrato, la exigencia de condiciones no previstas legal o contractualmente para el pago de indemnizaciones y toda práctica reiterada que persiga evitar o dilatar de manera injustificada el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, dará lugar a la revocación de la autorización de la empresa para operar en el ramo o los ramos en los que se compruebe dicha inconducta. Es el artículo 331. La superintendencia tiene la responsabilidad de llevar el llamado registro de, abro comillas, productos de seguros que se ofrecen en el mercado peruano, cierro comillas. Cuando uno entra a la página web oficial de la superintendencia a revisar con atención los condicionados que ahí aparecen, encontrará, hablando específicamente de agravación y disminución del riesgo, A, plazos no previstos en la ley. B, supuestos específicos que la póliza, para todos los efectos, considera, abro comillas, agravaciones del riesgo, cierro comillas. C, adverbios y redacciones variadas. D, citas textuales de la ley, pero acompañadas por nuevos textos redactados por las empresas de seguros, etc. Este ejercicio de identificación puede hacerse para muchos otros temas, con resultados iguales o todavía mucho más graves. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Aseguradora, habla Perú, compañía de seguros, es lo que aparece en el registro. Estado, modelo registrado bajo la ley 29946, sujeto a revisión posterior, entre comillas. La compañía no indemnizará al asegurado en lo que respecta a 4. A daños o pérdidas causados, ocurridos o agravados por el hecho de que el asegurado no haya mantenido los bienes asegurados en un estado impecable. Ejemplo 2. Aseguradora Mapfre Perú. Estado, modelo registrado bajo la ley 29946, sujeto a revisión posterior. Cláusulas generales de contratación 7.2. Mantener el estado del riesgo. El asegurado conviene con la compañía en tener la máxima diligencia y realizar todos los actos necesarios para mantener o disminuir el estado del riesgo existente al solicitar el seguro.
En todos los casos estoy indicando la fuente, el registro de condicionados. Diapositiva siguiente, número 3. Aseguradora Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros. Estado, modelo registrado bajo la ley 29946, sujeto a revisión posterior, entre comillas. Definiciones. Queda convenido entre las partes que el significado de las palabras más adelante indicadas es el siguiente: riesgo, agravación, variación de factor o factores que inciden en un aumento de la probabilidad de que se materialice un riesgo, dada una situación de incertidumbre diferente a la existente en el momento de la contratación del seguro. Esta circunstancia puede o no obedecer a la voluntad del asegurado. La agravación implica la obligación del contratante y o asegurado de informar a Pacífico Seguros para que ésta decida las medidas que deben tomarse, tales como, pero no limitados a, recargo de prima, terminación del contrato, implementación de medidas de seguridad adicionales. Siguiente ejemplo. Voy a mostrar 5. Aseguradora Pacífico. Estado, modelo registrado bajo la ley 29946, que es la ley peruana del contrato de seguro, sujeto a revisión posterior. Artículo 14. Agravación del riesgo. El contratante o asegurado deberá informar por escrito a Pacífico Seguros las variaciones que se produzcan en el estado del riesgo durante la vigencia de la póliza o del certificado del seguro, dentro de los 5 días útiles siguientes de haber sobrevenido esa o esas circunstancias. En los seguros de daños, el contratante o asegurado deberá informar especialmente todo lo concerniente a cambios en los bienes asegurados, condiciones del riesgo, el giro del negocio, volúmenes de almacenamiento, alteraciones estructurales del bien mueble o inmueble o medidas de seguridad, especialmente aquellas verificadas en las condiciones particulares de la póliza. Y quinto ejemplo, Aseguradora Pacífico, Estado, modelo registrado bajo la ley 29946, sujeto a revisión posterior. Artículo 8. Modificaciones o traslados. En adición a lo estipulado en las cláusulas generales de contratación, bajo pena de perder el derecho indemnizatorio emanado de esta póliza, el asegurado se compromete a informar por escrito a la compañía en un plazo de 10 días hábiles cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. A. Cambios o modificaciones de la actividad comercial o industrial que se realizan en los edificios o predios asegurados o que contienen los objetos asegurados. B. Cambios o modificaciones de destino o de utilización de los edificios o predios asegurados o que contienen los bienes asegurados que puedan ocasionar la variación de cualquiera de los riesgos cubiertos por la presente póliza. C. Traslados de todos o de parte de los bienes asegurados a locales o edificios distintos de los designados en la póliza. Y D. Cambio de propietario y o poseedor de los bienes asegurados, a excepción del que provenga de transmisión hereditaria. Bien. Al día de hoy, en la página web oficial de la Superintendencia informa que, abro comillas, el registro de modelos de póliza de seguro incluye a todos aquellos modelos de contratos que son ofrecidos en el mercado de seguros de manera general, a diferencia de aquellos contratos que son integralmente negociados para satisfacer las necesidades de cobertura de una persona o empresa en concreto, o de las condiciones especiales que contemplan modificaciones específicas aplicables puntualmente a un contrato. Estos últimos, por su carácter singular, no se encuentran incluidos en el registro que tiene fines informativos. Por otra parte, hace 5 años, ante la pregunta, abro comillas, en los modelos que aparecen en el registro hay cláusulas consideradas abusivas conforme a la ley del contrato de seguro y sus reglamentos, la Superintendencia respondió mediante oficio número 1791 del 2020, del 14 de enero de ese año, abro comillas, en la medida que la normativa contempla la revisión de modelos de póliza en forma ex post, es decir, que primero son inscritas en el registro y luego sometidas a revisión, podrían existir modelos de póliza que contengan cláusulas abusivas. Será oportuno además recordar que en el debate previo a la ley peruana del 2012, los aseguradores peruanos se opusieron a que la ley protegiera también a los asegurados de grandes riesgos. Y dado que los contratos en estos casos son celebrados también por adhesión y con el objetivo de proteger la ubérrima buena fe y la institución misma del seguro, la objeción de los aseguradores
no prosperó. Así, al día de hoy, nuestra ley protege a los asegurados, tomadores y beneficiarios, grandes, medianos y pequeños. Más adelante, cuando la ley ya había sido aprobada, un congresista presentó un proyecto con el propósito de excluir a los grandes riesgos de los alcances de la misma. Afortunadamente no prosperó. Pregunta provocadora. ¿Basta una buena ley para hacer del seguro un contrato más justo? En mi opinión, y con esto termino, es claro que la experiencia peruana demuestra que el esfuerzo de los legisladores puede ser fácilmente burlado en pólizas que la autoridad prefiere no revisar, por cláusulas contenidas en contratos por adhesión que los mismos asegurados desconocen y o no pueden corregir. Aprovechemos estos tiempos de grandes saltos tecnológicos y de inteligencia artificial, de condicionados y documentos digitales, para procurar nuevas maneras de proteger a los asegurados. Noticias tan alentadoras como la próxima entrada en vigencia de la ley Cyrulnik plantean nuevos retos y permiten renovar las esperanzas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Nos ilustras con una experiencia que puede ser útil para todos los demás, ¿no? Para la interpretación en propio Brasil sobre su ley, para todos los que venimos de distintas partes. Veo personas que vienen aquí de España, de Italia, de diferentes países. De México, por supuesto, don Pablo. Bueno, es el turno de un profesor, don Bruno Mirallen, profesor del curso de graduación y de posgraduación en Derecho de la Universidad de Porto Alegre, abogado, parecerista y árbitro, asociado a IBDS. Bienvenido y adelante, Bruno. Muito obrigado, nosso presidente desta mesa, professor Francisco Artigas, os meus estimados colegas de painel, doutor Everton, doutor Carlos Eduardo, doutor Mesa, meus amigos, minhas amigas. Em primeiro lugar, um registro da minha alegria em estar presente em mais um fórum José Solero Filho, um congresso de comemoração, né, como já foi dito em inúmeras oportunidades desde ontem, mas um congresso, sobretudo, também de construção. E eu tomo a pergunta final do nosso professor Mesa para dizer: basta uma boa lei? Certamente não. E porque certamente não basta uma boa lei, estamos aqui todos. Porque a lei, no seu sentido vivo, virá exatamente da reflexão de congressos como esse, da atuação dos agentes de mercado, das teses dos advogados, da reflexão e da ação dos demais agentes e atores do sistema de justiça, dos segurados, dos seguradores. Virá, portanto, da construção desse sistema de fontes que é tão complexo no direito brasileiro, que aqui definitivamente não basta a boa lei. Há as que pegam e as que não pegam, e há um esforço para que se faça pegar. Por isso, nesse momento de profunda alegria de todos, ou de muitos de nós, no sentido de termos uma nova lei, de colocarmos o direito seguro, o contrato seguro, num novo patamar. É também momento de exame muito preciso, muito percussiente sobre as suas disposições. Não vou aqui, naturalmente, enunciar as várias qualidades da nova lei que estão sendo repetidas em diferentes painéis desde ontem, mas sistematizo para efeito da minha exposição. Nós temos, sem dúvida, nesta nova lei de contrato seguro, uma obviedade, que é a valorização do tipo contratual do seguro. Ele já não cabia mais há muito tempo no Código Civil. E já era assim em tantos e tantos países, como aqui, neste Congresso, vimos mais de uma vez.
há um aspecto da maior importância para efeito de segurança jurídica, de previsibilidade, que é uma disciplina completa do contrato nas suas diferentes fases. Nós nos ocupávamos muito na legislação em matéria de formação do contrato seguro e nos esquecíamos da sua execução na lei. E mesmo nas hipóteses de extinção, rareavam as hipóteses que estavam presentes no Código Civil. Há um rigor conceitual, mais previsibilidade, mais segurança jurídica. Há uma eficácia estrutural do princípio da boa-fé. Todos nós repetimos, desde sempre, que o contrato seguro, professor Monti, é baseado na boa-fé. Mas a eficácia estrutural da boa-fé não resulta da enunciação da expressão boa-fé no texto normativo, mas dos seus efeitos exatamente ao pontuar nas diferentes fases do contrato os deveres que são próprios da boa-fé, de lealdade, cooperação, respeito às expectativas, a tutela da confiança. Mas, ao mesmo tempo, uma visão pragmática, no sentido de que não há apenas uma retórica da enunciação de direitos e deveres, mas uma conexão muito precisa também com os modos de ação, de exigibilidade, do exercício das pretensões, também por intermédio de disposições processuais. E, por fim, naturalmente, um ponto que talvez não esteja sendo bem compreendido por todos, mas que é, sim, uma tutela, uma ampliação da tutela do segurado e do beneficiário. Mas isso não no sentido de entregar toda a proteção, mas num sentido de equilíbrio, mas, sobretudo, de preocupação com a finalidade, com a função do contrato, que, afinal, é exatamente a função que se espera de garantia, e todos temos a fórmula na ponta da língua, de garantia de interesses legítimos em relação a riscos pré-determinados. E é esse contexto, ou neste contexto, que vem este tema que nos ocupamos da alteração, ou das alterações, do risco e do interesse ao longo da execução do contrato. Em matéria de alterações sobre o risco, não vou me debruçar, porque será matéria dos meus colegas que falarão em seguida. Mas há uma dualidade que é evidente entre risco e interesse, e por isso me restringo apenas a referir que temos nesta nova lei uma distinção importante naquilo que é o agravamento do risco e a provocação dolosa do artigo 69, coisa que muitos de nós tínhamos de fazer malabarismos interpretativos para retirar das regras sobre agravamento o que era a provocação dolosa e separá-las do que é a fraude, tipo penal. Temos uma distinção fundamental entre o agravamento intencional e casual, nas suas diferentes eficácias. Nos próprios requisitos quanto a este agravamento, a alteração do risco, a ideia de que seja uma alteração significativa e continuada, ao mesmo tempo em que a redução do risco, que importa na redução do prêmio, implique, ou necessariamente seja, uma relevante redução, e destaco a expressão que é o adjetivo utilizado pelo artigo 18 da lei. Essas alterações em relação ao risco durante a execução vão se relacionar diretamente também com a figura do interesse. O nosso interesse legítimo, que reproduz a expressão que já estava presente no Código Civil de 2002, mas com duas novidades fundamentais no artigo 1º da lei. A primeira, indicando também o beneficiário como titular desse interesse legítimo. A segunda, estabelecendo numa expressão uma regra da qual nós certamente tiraremos nos próximos anos inúmeros efeitos, que é exatamente a ideia de um pagamento de um prêmio equivalente para garantir o interesse. E essa noção de equivalência, que, claro, construímos nós na doutrina,
tangenciávamos na jurisprudência, mas agora é expresso em lei. Há uma relação de equivalência. E é essa relação de equivalência que, inclusive, sustenta um cuidado maior com o próprio interesse, que vai ser garantido no contrato de seguro. Esta ideia do interesse legítimo, que tem a sua legitimidade, de um lado, a partir de uma representatividade econômica, sabemos todos, uma natureza econômica que, e aí tomando as lições mais clássicas, significa o interesse na preservação de um determinado bem ou em relação à perda desse bem, ou um impedimento do seu proveito, ou um comprometimento patrimonial. Esse interesse que é um elemento, e a doutrina há muito tempo, em diversos sistemas, usa essa expressão, é um elemento moralizador do seguro, exatamente para distingui-lo de outros tantos contratos aleatórios, ou que têm o elemento do risco como uma das suas características. Este interesse legítimo, que nos inspiramos em legislação estrangeira, embora não tenhamos feito como na lei portuguesa ou na lei belga, de definir a legitimidade expressamente, mas aqui trouxemos. Compreende tanto uma ideia de um interesse no sentido da preservação de uma posição jurídica de vantagem, como também da idoneidade e da licitude desta mesma posição. E esta ideia de interesse legítimo também nos coloca hoje numa novidade da lei, e que é daquelas que, de fato, caracterizam uma opção legislativa da nossa lei do contrato de seguro, que é exatamente uma discussão também enormíssima, que nós gastamos muito papel e tinta, se era necessário ou não era necessário haver o interesse presente no momento da conclusão do contrato. E aqui é uma questão de opção. Não há o certo ou o errado. Ao contrário, se olharmos, e com a devida licença aos professores da Espanha que nos acompanham, se olharmos o artigo 25 da lei espanhola, lá está indicado que o contrato de seguro contra danos é nulo se no momento da sua conclusão não existe o interesse. Da mesma maneira, o artigo 81 da lei argentina, indicando exatamente que quando não existe o interesse, ao tempo de iniciar a vigência da cobertura, o tomador fica liberado da sua obrigação de pagar. Essa solução da lei brasileira sobre a possibilidade de não termos a presença do interesse no momento da celebração do contrato, mas apenas quando se tornar eficaz a garantia, nós a adotamos, sem dúvida, a partir da inspiração mais direta do artigo 80, parágrafo 1º da lei alemã, do contrato de seguro, e, se me permite, aqui tomando um risco enormíssimo em frente ao professor Artigas, também do artigo 520 do Código Comercial chileno. Esta opção, com a redação que ele deu à lei de 2013, esta opção legislativa faz do interesse também, né, faz da importância dessa noção de legitimidade estar presente. Por quê? Porque se eu posso celebrar um contrato de seguro sem ter o interesse ainda caracterizado, o exame da sua legitimidade futura se reforça, né, e reforça a sua importância. Fazer o seguro sobre uma fábrica ou sobre um prédio que está por ser construído, sobre estoques que serão ainda adquiridos e depositados, tudo isso, na medida em que trouxemos o interesse para o plano de eficácia, torna-se possível com a lei brasileira. Por outro lado, no tocante propriamente à alteração do interesse, nós vamos ter na nossa legislação alguns aspectos. O primeiro, que aqui não há grande novidade, e em tese seria uma solução de direito comum, independentemente da lei, é exatamente na hipótese da extinção do interesse, né, haver exatamente uma hipótese possível de resolução. Até aqui não há novidade, não precisaria a lei para dizer isso. Mas nós temos uma questão agora bastante bem indicada, embora fosse também disciplinada pelo Código Civil de 2002,
no tocante à alteração do interesse superveniente, especialmente quando ela desse causa, ou quando ela der causa, ao nosso conhecido infraseguro ou subseguro, né? Ou seja, a ideia de um interesse segurado por menos que o valha. A solução que está no artigo 91 da nossa lei é exatamente a solução que permitirá, né, a adoção aqui da cláusula de rateio. Diz o artigo 91, na hipótese de sinistro parcial, o valor da indenização devida não será objeto de rateio, em razão de seguro contratado por valor inferior ao do interesse. Aqui invertemos, inclusive, a regra do Código Civil anterior. Mas aí, norma dispositiva, respeitando o interesse das partes e a livre negociação, vírgula, salvo disposição em contrário. Permite-se, portanto, a possibilidade de convenção. E, havendo esta convenção, o parágrafo 2º do artigo 91 dirá: a aplicação do rateio em razão de infraseguro superveniente será limitada aos casos em que for expressamente afastado na apólice o regime de ajustamento final do prêmio e o aumento do valor do interesse lesado decorrer de ato voluntário do segurado. Na gênese dessa disposição, o que temos? Temos, de novo, aqui o princípio da equivalência, né? Ou seja, nós vamos ter, de fato, a ideia de que é possível dispor, fora de um regime de ajustamento final do prêmio, por razões evidentes, porque esse regime daria exatamente a ideia de retomada da relação de equivalência ao final do contrato, mas aqui, especialmente, a possibilidade da adoção do rateio, sem desconsiderar, portanto, aquilo que é, em muitas situações de alteração superveniente, não algo absolutamente concebido ou antecipado pelo segurado, mas algo que, no mais das vezes, é o correr natural dos negócios, o correr natural da sua atividade. Eu tenho usado muito em exposições um empreendedor que vai, né, guarnecendo a sua atividade. Eu estou numa fase mais fitness, como se diz, então eu estou falando muito de academia de ginástica, né? Eu não sei se faz muito bem isso, né, porque ainda não estou nessa fase de ficar fazendo propaganda. Mas eu sempre penso no sujeito que começa com a academia de ginástica. 2, 3, 5 aparelhos, mais simples. E daqui a um pouco compra outros, vai aperfeiçoando o seu negócio, aparelhos de bom valor. Nessas situações, ele não está alterando o interesse para, por qualquer razão dolosa ou coisa do tipo, né, obter, eventualmente, uma vantagem. Ao contrário, é o curso normal do seu negócio. Tem a ver com aquele princípio que também preside as opções desta lei, a chamada função estimulante do seguro, de que nos falava Fábio Conder Comparato, o princípio da audácia, segundo, né, outros tantos autores, ou seja, a vida normal, os riscos ordinários de como ela acontece. A lei dá uma solução, a cláusula de rateio. E assim está muito bem. E um segundo aspecto desta alteração será, naturalmente, a alteração subjetiva da titularidade do interesse, que não chega a ser, naturalmente, uma alteração de conteúdo, ou de extensão, ou de valor, mas nessa alteração subjetiva, as hipóteses de transferência do interesse, que estarão também disciplinadas na lei, e me permitam dizer mais uma vez aqui, de uma forma absolutamente adequada. O artigo 108 da Lei do Contrato Seguro nos trará: a transferência do interesse garantido implica a cessão do seguro correspondente, obrigando o sucessionário no lugar do cedente. A cessão do seguro só não ocorrerá sem anuência prévia da seguradora, quando o cessionário exercer atividade capaz de aumentar de forma relevante o risco ou não preencher os requisitos exigidos pela técnica
de seguro. Ou seja, a regra é da transferência, a regra é de uma eficácia de direito, a regra é de uma eficácia automática. Só não implicará a transferência quando houver, de fato, essa alteração no risco, que não deixa de ser também uma alteração superveniente. Claro, do ponto de vista prático, certamente alguns cuidados aqui, seja do ponto de vista das seguradoras, seja do ponto de vista do segurado, terão que ser tomados. A interpretação do que seja esta atividade capaz de aumentar de forma relevante o risco, né? Há muitas situações de fato que poderemos afastar de plano, mas há muitas que ficaremos ali num limite de interpretação. E nesses termos, evidentemente, a cautela sempre será recomendável e a adoção desse procedimento, né, de submissão à seguradora também. E, por fim, aí nos seguros obrigatórios, o artigo 110, nos seguros obrigatórios, a transferência do interesse garantido implica a cessão do seguro correspondente, independentemente da comunicação à seguradora. Os seguros obrigatórios, aqui há uma menção na lei, mas, naturalmente, né, cumprirão aqui uma função que extravasa o interesse das partes do contrato, notadamente o interesse exclusivo do segurado. Temos aqui razões de interesse público, né, que lhes fundamentam, de maneira que este efeito direto, este efeito instantâneo da transferência também se justifica. Meus amigos, com isso, eu gostaria de lhes dizer, e tendo ainda um latifúndio de tempo, para a alegria dos meus, né, companheiros de painel, mas eu gostaria de lhes dizer, né, que temos muito a fazer. Embora eu pareça relativamente jovem, eu já vivi muito, pelo menos para ver muitas boas leis, com grandes intenções, delas nós não retirarmos tudo que é possível. Ao contrário, numa expressão bem brasileira, vi muito boas leis morrerem na praia. Nós não podemos deixar que esta lei do contrato seguro morra na praia. É preciso estar atento desde o primeiro dia, ou até desde antes da sua vigência inicial em dezembro, mas precisamente construindo os modelos adequados para que possamos não só nos regozijarmos de uma grande lei, mas, quem sabe, já nos próximos congressos termos, como teve aqui o nosso professor Mesa também, bons casos dos nossos tribunais para trazer de aplicação e garantia da efetividade dessa nova lei do contrato seguro. Viva a nova lei do contrato seguro! Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Muchísimas gracias, profesor Miralles, que nos ha hecho profundas reflexiones, incluyendo derecho comparado, sobre su tema, ¿no? La variación del interés asegurado a lo largo de la vigencia del contrato de seguro. Muchas gracias. Don Carlos Leal, lo invitamos a tomar la palabra. Don Carlos Leal de Carvalho es abogado, socio del área de seguros de Toledo Marchetti Abogados, mestre en Direito Civil pela PUC de Sao Paulo, asociado a IBDS. Bienvenido, Carlos, adelante. Muito obrigado, Artigas. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de painel. Agradeço ao IBDS o convite que me foi feito, na pessoa do seu presidente, o Ernesto Tsironic. Gostaria de dividir com vocês a imensa alegria e honra de estar aqui ao lado de tantos estudiosos que admiro, nesse 10º congresso do IBDS, tão relevante, porque agora podemos, todos juntos agora, comemorar a nova lei de seguros. Há mais ou menos 20 anos nasceu o projeto que deu origem à lei. Nesse período, eu presenciei e participei de diversos eventos, não só com especialistas brasileiros, mas com
de diversos países, todos contribuindo para que pudéssemos ter no Brasil uma lei moderna e que tratasse de temas que, na minha opinião, mereciam tutela no nível legislativo. Nesses anos todos, pude testemunhar a luta do IBDS, especialmente do seu presidente, Dr. Ernesto Cirunic, um trator, como dizia o mestre Rubens Stiglitz, que não descansou enquanto essa lei tramitava no Congresso Nacional. Eu acho esse registro importante porque serve para mim como exemplo de luta, de resiliência por um ideal. Mas eu vou direto ao tema, porque eu tenho pouco tempo e não quero levar puxão de orelha aqui do Artigas. Pois bem, eu vou tratar do agravamento do risco, os seus requisitos e efeitos. Eu não estou conseguindo passar. É aqui? Ah, não vai. Aqui uma breve sistematização. Na verdade, essa é a minha intenção, sistematizar o tema para a apresentação para vocês. Depois podemos, inclusive, discutir questões mais delicadas a respeito do assunto. Então, primeiro eu vou abordar as funções do regime do agravamento do risco. Acho que elas permitem a gente compreender melhor seus requisitos. Passo, em seguida, a análise do dever de comunicação do agravamento do risco, para depois, finalmente, tratar de sua eficácia. A função principal do regime legal do agravamento do risco é a proteção do equilíbrio contratual. Se é a partir de um estado de risco que as partes manifestam sua vontade negocial, alterações nesse risco implicando um novo estado de risco, impactarão a economia do contrato, de modo que a razão de equivalência entre a prestação de garantia do segurador e a prestação a cargo do segurado de pagar o prêmio restará, então, impactada. O regime do agravamento do risco visa justamente, na medida do possível, restabelecer esse equilíbrio entre as prestações contratuais. Uma segunda função, atrelada à primeira, é de proteção da mutualidade, em que está estruturada justamente a proteção, a operação seguradora. E uma terceira função relacionada também a essas duas é a de otimização do prêmio, na medida em que o segurador, para precificação do seguro, não necessita considerar alterações no risco significativas, extraordinárias. Essas funções vão nos ajudar a compreender, então, os requisitos do agravamento do risco. Então, passo a analisá-los agora os requisitos gerais. O primeiro deles é a relevância. E o que é o agravamento relevante do risco? A própria lei define no artigo 13, parágrafo 1º, que é o aumento significativo e continuado do risco ou da severidade de seus efeitos. Eu acho essa disposição muito relevante na lei, porque, diferentemente do Código Civil, ela dá maior densidade ao tratamento do regime legal do agravamento do risco, algo que nós não temos, e isso causa problemas para a compreensão desse regime, algo que a gente identifica muito na jurisprudência a respeito do tema. E o que é o agravamento significativo do risco? Pois bem, é o aumento considerável, é o aumento com magnitude, é um aumento transcendente. Se a ideia é a proteção do equilíbrio contratual, para que o regime
do agravamento de risco incida, a gente precisa concluir que, se o segurador, ao tempo da formação do contrato, tivesse conhecimento do novo estado de risco, de duas uma, ou ele celebraria o negócio em outras bases diferentes daquelas originais, ou sequer celebraria o contrato. Essa aqui é a ideia. Há situações complexas. Na verdade, a gente pode ter seguros cuja formação envolva exames técnicos, inspeções prévias, cujos resultados ficam distantes do segurado. O segurado não tem acesso a esses resultados e fica sem referência sobre a moldura do risco que interessa ao segurador para a aceitação desse risco e precificação do seguro. Então, isso é uma questão que vai ser necessária ser avaliada caso a caso. Há outra situação que merece destaque, porque muitas vezes é necessário considerar qual é o risco que efetivamente é transferido, por assim dizer, ao segurador por meio de um contrato de seguro, bem como a função desse determinado seguro para o segurado. Porque nessas circunstâncias, muitas vezes, mesmo o aumento considerável, significativo do risco, não implicará agravamento do risco. E eu dou alguns exemplos. O primeiro deles, a gente pode pensar na chegada da estação chuvosa do ano. É evidente que, com a chegada da estação chuvosa, nós temos o aumento significativo do risco de inundação, de alagamentos. Mas é justamente este risco que o segurador toma para si ao celebrar um contrato com cobertura para inundações e alagamentos. Há um outro exemplo. Uma grave crise econômica, que, por sua vez, implica o agravamento da situação financeira, a fragilidade financeira de empresas e, por sua vez, o aumento do risco de inadimplemento de obrigações contratuais. É evidente que o risco aumentou de inadimplemento com a crise financeira, mas é justamente este risco que o segurador toma ao celebrar um seguro-garantia das modalidades, por exemplo, garantia de pagamento ou o executante, construtor, prestador de serviços. Então, essas situações precisam ser consideradas para que compreendamos essa expressão contida na lei. Além do aumento significativo do risco, temos também na lei, no parágrafo 1º do artigo 13 da lei, temos a exigência do aumento continuado do risco. O que quero dizer com isso é que é necessário ter alguma persistência no tempo, e eu aqui incorporo também nesta ideia algumas atuações, situações em que há uma atuação sistemática, seja do segurado, seja de terceiros, contra pressupostos do risco. Eu reputo esse requisito muito relevante. Ele já era tratado na doutrina, mas a jurisprudência não o levava em consideração para poder diferenciar situações que são diversas, como o professor Bruno mencionou. O agravamento intencional do risco e a provocação dolosa do sinistro. É evidente que o segurado que provoca o sinistro, ele influencia o risco. Mas, neste caso, ele atua, ele cria, na verdade, não um novo estado de risco, mas um estado de sinistro. São situações diversas que demandam remédios diversos para que não banalizemos o
regime do agravamento do risco, que lida com situações em que há um aumento não previsto, significativo, duradouro do risco. Além desses dois subrequisitos que estão no guarda-chuva do requisito da relevância, eu destacaria dois. O primeiro deles é o da extraordinariedade. É natural que o risco varie durante a execução do contrato de seguro que tem vigência relativamente longa. Então, o segurador, quando manifesta sua vontade negocial, precisa ter em consideração as variações ordinárias deste risco, as variações que traduzem o comportamento natural do risco. Então, as alterações previstas e as alterações previsíveis do risco ficam de fora do regime do agravamento do risco. Além deste requisito da extraordinariedade, temos o da superveniência, foi também mencionado aqui pelo professor Bruno Miragem. O regime do agravamento do risco vai lidar com as alterações no risco ocorridas após a formação do contrato. Antes disso, nós temos o regime da declaração inicial do risco. Não é uma questão que demanda muita dificuldade. Há ainda um outro requisito, que eu coloco aqui, mais porque a doutrina faz referência a ele, que é o do nexo de causalidade. Eu, na verdade, entendo que não é um requisito do regime do agravamento do risco, porque, na realidade, nós não temos... O agravamento do risco não implica necessariamente o sinistro. Podemos também, e aqui a ideia não é fazer uma leitura, uma interpretação literal da lei, e também isso nós podemos fazer no Código atual, que a pena aplicada pela lei para o agravamento intencional do risco ou para a omissão dolosa a respeito do agravamento do risco é a perda da garantia e não da indenização. Na indenização que surge a partir da pretensão indenizatória do segurado diante do quê? De um sinistro. E se a gente for lembrar, na ideia no artigo 16 lá, quando fala de sinistro, a gente daí então vê a ideia de recusar-se a indenizar. Então, quando a gente fala de indenização, estamos diante de sinistro. Se fala em perda da garantia, não necessariamente estamos diante de um sinistro. Agora, a verdade é que, na prática, o agravamento do risco ele é visto necessariamente quando está presente o sinistro. E a lei fez bem ao trazer este requisito. Vou trazer aqui requisitos específicos do agravamento intencional do risco. A intencionalidade, evidentemente, há três correntes aqui. A primeira, que identifica a intenção do segurado relacionada ao propósito de receber a indenização, algo similar à fraude. A minha crítica a essa corrente é justamente porque nós não precisamos do sinistro para falar em agravamento do risco. A gente não tem, esse não é um requisito. A segunda corrente a que me filio, reputo a mais numerosa, é que liga a intenção do segurado ao propósito de causar o ato que desencadeia o agravamento do risco, mas buscando desequilibrar o contrato em desfavor da seguradora, lembrando da função, a função do regime do agravamento do risco. E a terceira corrente apenas liga a intenção do segurado ao ato que desencadeia o agravamento do risco, sem a necessidade de avaliar se houve a busca pelo desequilíbrio contratual ou sequer evidentemente, muito menos, a prática do
sinistro, né? E o terceiro requisito, que é o da imputabilidade, o regime do agravamento do risco apenas tem eficácia quando imputável ao segurado, não a terceiros. Ocorre que a jurisprudência, especificamente nos casos tratando de seguro automóvel e embriaguez do segurado ou a prática de racha, vem dando maior elasticidade a esse regime, alcançando terceiros que estejam sob a ingerência do segurado ou cujos atos possam ser a ele imputáveis. Eu acho que merece cautela esse alargamento desse requisito, porque é só para esses casos específicos de embriaguez ao volante, seguro automóvel. Bom, passo à comunicação do agravamento do risco. Nessa situação, ciente do agravamento do risco, cabe ao segurado comunicar o sinistro ao segurador e a lei não estabelece prazo, eu achei que fez bem, isso vai ser analisado no caso a caso. Uma coisa interessante é que, como eu mencionei, a pena de perda da garantia, ou seja, a pena máxima, ela é destinada apenas aos casos em que há agravamento doloso ou omissão dolosa sobre agravamento. Ou seja, o sistema exige mais que a mera possibilidade de conhecer o agravamento. É necessário o conhecimento inequívoco daquela situação. E o segurado, então, vai partir, basicamente, de 2 documentos para entender se está diante de um agravamento do risco. Do questionário de avaliação de risco, que traz a moldura do risco que interessa ao segurador, e, de todo modo, o segurado não se presume que o segurado vai ter que analisar, vai ter que comunicar durante a execução contratual algo ao segurador que sequer precisaria comunicar ao tempo da formação do contrato. Então, é um documento-chave para que o segurado entenda o que deve comunicar ao segurador ao longo da execução contratual. E também o clausulado de seguro, porque é mais fácil para o segurador expressamente indicar ao segurado aquelas situações que desequilibram o contrato. O segurador é mais fácil indicar no texto contratual essas situações que desequilibram o contrato. Passo, então, rapidamente a eficácia, porque eu tenho 1 minuto e 10. O efeito do agravamento relevante e intencional do risco, já mencionei algumas vezes, é a perda da garantia. Agora, mesmo nessa hipótese aqui, a gente vê a intenção da lei. Mesmo nessa hipótese, abre a possibilidade da seguradora optar pela continuidade da garantia e podendo cobrar prêmio adicional. E nos seguros de responsabilidade civil? Porque os seguros de responsabilidade civil, a gente já entende isso, mas a lei agora expressamente positivou, os seguros de responsabilidade civil, eles garantem 2 interesses, o do segurado, bem como o da vítima. Temos jurisprudência consolidada, inclusive com tese do STJ, no sentido de que o agravamento do risco pelo segurado, nos casos de embriaguez, ele não causa prejuízo à vítima. Mas eu acho que o artigo 103 da lei, que eu vou ler rapidinho aqui, eu vou estourar o tempo só um pouquinho, ele vai desafiar essa jurisprudência. Vejam o que diz. Salvo disposição legal em contrário, a seguradora poderá opor aos prejudicados as defesas fundadas no contrato de seguro que tiver contra o segurado antes do sinistro. Então, creio que há um espaço para discussão aqui sobre este tema. Agora, os efeitos da comunicação de agravamento relevante do risco, uma vez cientificada, a seguradora tem o prazo decadencial de 20 dias para cobrar a diferença de prêmio. Então, a opção da legislação é pela manutenção do contrato. Ou resolver o contrato, se não for tecnicamente possível garantir o novo estado de risco, com eficácia 30 dias após a notificação de rescisão.
E agora, finalmente, os efeitos da omissão do segurado em comunicar o agravamento do risco. Se a omissão for dolosa, perda da garantia. Se a omissão for culposa, daí nós temos, de novo, a obrigação do segurado de pagar a diferença de prêmio, ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, daí a perda da garantia. Bom, com isso, extrapolando um pouco o meu tempo, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos. Agravamiento del riesgo, requisitos y efectos. Sobre eso nos ha ilustrado, profesor Leal. Aclaro que cuido el tiempo para que ustedes tengan, todos los presentes, la oportunidad de hacer preguntas al término de las palestras, ¿sí? Entonces, continuando, vamos a dejar con la palabra al profesor Everton Sousa, que es director ejecutivo y comercial de MS&S Adjusters, y según dice su currículum, regulador de siniestros. Atendida las nuevas normas de la ley que entra en vigencia en diciembre, quizás va a tener que ampliar su currículum y a regulador de siniestros va a tener que agregar liquidador, ¿no? Entonces, son dos funciones hoy día separadas con plazos propios, de hecho. Así es que regulador e liquidador de siniestro, tiene la palabra don Everton. Ok, muito obrigado a todos. Eu agradeço ao IBDS, na pessoa do Ernesto Zirunic, pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui. Acho que de todos os painéis, eu não vi nenhum colega regulador de sinistro, acho que foi o único convidado. Então eu tenho aqui um dever de tentar passar um pouco da nossa experiência como regulador, de alguma forma, tentar informar para vocês qual é a percepção, né, em relação à solidariedade que é falada na lei, tentar dividir um pouco essa questão do regulador e do liquidador, né, porque existem vários entendimentos, e eu, inclusive, já ouvi aqui em outros painéis, de ser, né, um trabalho cumulativo, né, e eu discordo disso. O regulador faz um trabalho, o liquidador faz outro. A realidade brasileira hoje mostra que o regulador de sinistro tem uma opinião, tem um trabalho que desenvolve, né, conforme o seu conhecimento técnico. O liquidador normalmente é um funcionário da seguradora que faz o pagamento, né, com base, logicamente, no todo o trabalho que é desenvolvido em conjunto. Mas são trabalhos diferentes, então acho que depois que a lei entrar em vigor, realmente a gente vai ter a experiência e vai começar a entender, né, os papéis de cada qual. Particularmente, eu entendo que o liquidador, dentro da seguradora, ele passa por alçadas, né? Todos dentro de uma seguradora são liquidadores, desde o analista júnior até o diretor estatutário, que vai ali indenizar o maior sinistro, né, pela alçada. Isso são várias correntes, vários entendimentos diferentes, mas o regulador de sinistro, eu acho que tem um papel muito importante dentro, né, dessa nova lei. Traz, né, uma questão da profissionalização, que realmente não estava presente, né, em nenhum momento no Código Civil, em outras leis. Aqui traz o regulador como uma profissão, até que ensejou, né, em abertura de associações, o pessoal está se mobilizando. Isso é bom, isso é não só o regulador, mas como os peritos, né, especialistas no mercado. Então é bacana de ver. Bom, meu tema é simples aqui, vou falar rapidamente e vou só complementar um pouco do painel do meu colega sobre o agravamento do risco, né, mas sobre a nossa visão da regulação. O roteiro é rápido aqui: subscrição, artigos da lei e comentários, agravamento do risco, percepções do regulador, algumas considerações e uma citação que acho que para motivar todo mundo aqui. Sobre a subscrição, a inteligência do artigo 44, associada aos dispositivos legais constantes da nova lei, permite o entendimento de que a declaração inexata passa a ser uma coisa do passado. Por que a gente tem esse entendimento? Ao longo de 25 anos regulando sinistro, já me deparei várias vezes com uma questão de declaração inexata,
Você chega no sinistro, entende lá que o que foi visto, né, o que foi verificado em vistoria, ele não está adequado ao que o segurado declarou na apólice, na contratação da apólice. E muitas seguradoras, no passado, já recusaram o sinistro por conta disso. Olha, fez uma declaração inexata e o sinistro foi negado. E, juridicamente, é histórico que isso cai. Né? Então, só se for provado que aquele agravamento era de conhecimento do segurado, aquilo foi, né, preponderante para a causa do sinistro e tal, mas agora a inteligência do artigo 44 é muito interessante, que traz para dentro da seguradora a responsabilidade de pedir um questionário, né, robusto, com informações sobre o risco. E aí reside uma coisa muito interessante. A seguradora conhece o risco do segurado por inteiro, para ela fazer todos os questionamentos? Né? Quantos questionários vão ser criados? Né? Tive uma conversa muito interessante ontem com a Sheila Garcia, não sei se alguém conhece, é a diretora da Aon, que sabe bastante dessa questão, e ela falou, olha, existem na própria corretora alguns questionários para alguns ramos diferentes. Então, como você vai, né, consolidar isso? Só que a lei traz a responsabilidade para a seguradora. A seguradora vai ter que se virar nos 30, criar um questionário importante e lá no sinistro, né, quando a gente for se deparar com a regulação e realmente alguma coisa não tiver sido declarada, como que a gente vai tratar isso? Né? E aí você tem as questões de ser culposa ou dolosa, né, essa, entre aspas, omissão, né? Eu, particularmente, não entendo que seja omissão, porque se eu perguntei e foi respondido, não tem omissão. Mas são coisas que vão ser discutidas ao longo do tempo e vão ser interessantes, né, para o mercado de uma forma geral. A depender do tipo de risco sob avaliação, a seguradora deverá avaliar um ou mais questionários. Né? Então, isso é interessante quando você pega um seguro, por exemplo, um risco de engenharia que também tem a responsabilidade civil. Né? Quais são as perguntas que devem ser feitas? Para isso de engenharia, você tem um questionário, para a responsabilidade civil, você tem outro. Então, vão existir mais de um questionário dentro do próprio seguro. Tá? Isso consta do artigo 45, né, que fala, inclusive, dos terceiros intervenientes no contrato, que, ao responder o questionário, devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse do risco, a serem garantidos de acordo com as regras ordinárias de conhecimento. A seguradora tem o dever de alertar o potencial segurado ou estipulante, né, sobre quais são as informações relevantes a serem prestadas na formação do contrato de seguro. Isso está no artigo 46. E para seguros específicos, né, que têm, por natureza ou por expressa disposição, as informações contínuas, né, isso acontece muito com empresas que têm mercadorias e giro, né, então tem que fazer averbações, então isso é constante. Tem uma questão que, se a omissão do segurado, né, desde comprovada, implicará a perda da garantia. Aqui é outro tema interessante. Né? A omissão, na minha opinião, teria que agravar o risco, né? E aí teria que ser comprovado. Então, é mais uma subjetividade que a gente tem que avaliar só com a experiência do sinistro para a aplicabilidade da lei. Falar um pouquinho do agravamento sobre a ótica aqui da regulação. Na seção 3 da nova lei, trata do risco, né, dos artigos 9º ao 18º. A seção permite avaliar os dispositivos legais que fazem menção ao agravamento e como serão avaliadas as questões inerentes ao referido conceito. O artigo 9º dispõe sobre os riscos e os interesses excluídos, os quais devem ser descritos de forma clara e inequívoca. Aqui, né, acho que não é nenhuma novidade. O seguro ele é uma atividade que o princípio que rege ele é o princípio da boa-fé. Né? Então, isso sempre foi desejável, né, que as questões dos riscos sejam descritas de forma clara e inequívoca. O artigo 5º parágrafo 5º do artigo 9º traz questão que visa a proteção do contrato, impedindo a existência da cláusula de extinção unilateral pela seguradora para arguição de eventual agravamento. Isso aqui é bastante importante, na minha opinião, porque traz o diálogo, né? Traz o segurado, traz o corretor para dentro dessa questão.
não é simplesmente alegar o agravamento, mandar uma carta recusa, né? Agora, a coisa vai ser melhor discutida dentro dessa questão do agravamento. É dever do segurado comunicar à seguradora sobre o relevante agravamento do risco, né? Destaque trazido pelo artigo 14. E aí eu trago algumas questões aqui para a gente pensar, né? O segurado tomou conhecimento do agravamento antes do sinistro? Né? Uma pergunta que acontece bastante, né, dentro das corretoras. Não, mas ele não sabia. Se ele soube, ele tinha o entendimento que aquilo agravaria o risco dele? Né? São subjetividades que a gente tem que trazer para dentro do sinistro, da pergunta da regulação do sinistro. E se a conduta do segurado foi dolosa ou culposa? Né? Isso é claro, está inclusive estabelecido no próprio artigo. Né? O artigo 14, o segurado deve comunicar à seguradora, que é o texto na íntegra, relevante agravamento do risco, tão logo dele tome conhecimento e, com a ciência do agravamento, a seguradora poderá, no prazo de 20 dias, cobrar a diferença de prêmio ou, se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, resolver o contrato, hipótese em que este perderá efeito em 30 dias, contados do recebimento da notificação da resolução. Também algo que foi bem dito pelo nosso amigo Carlos, que sempre foi via ou extrajudicial, né, ou judicial, essa questão de falar de prêmio. A lei traz agora, ficou claro, a gente conseguiu identificar, tem, né, o trabalho do corretor junto com a gente, faz uma análise conjunta com a seguradora, cobra o prêmio, ou se não der para cobrar o prêmio, resolve o contrato. É uma questão legal pacificada, na minha opinião, aqui pela lei. Tá? Aqui, ocorrendo o sinistro e tendo como causa o eventual agravamento, a seguradora somente poderá recusar-se a indenizar caso prove o nexo causal entre o relevante agravamento do risco e o sinistro caracterizado. Né? Artigo 16, aqui, mais uma vez, tem um diálogo sobre essa questão, que antes era mais conhecido como goela abaixo, né? Manda a carta recusa e mudou. De considerações gerais, aí uma opinião pessoal, a nova lei de seguros movimentou o mercado, obrigou as pessoas a saírem de suas zonas de conforto e verificarem o que poderiam implementar de melhorias para atender às exigências legais. Por vezes, precisamos ser provocados a melhorar, a buscar soluções mais práticas, amadurecer questões que estavam presas em um passado burocrático, quebrar paradigmas e entender os reais sentidos das coisas. Os profissionais do mercado seguro deverão buscar as atualizações em todas as áreas de atuação, mas principalmente os profissionais das áreas técnicas que subscrevem, regulam e liquidam o sinistro, pois a dinâmica das referidas áreas deverão atender às questões da nova lei. Tá? Hoje, a gente vê que os setores das seguradoras, principalmente, são muito desunidos. Né? O subscrição não conversa com o sinistro não conversa com o comercial, ninguém conversa com ninguém. São várias empresas dentro da mesma empresa. E agora, se todo mundo não estiver no mesmo barco, a coisa não vai funcionar. Tem que funcionar bem, tem que rodar bem, todo mundo tem que estar na mesma página, entender bem, né, os limites, os prazos que constam da lei, senão as sanções estão previstas e vão ser aplicadas. Tá? Até coloco aqui que o novo ritmo de trabalho será realidade a partir da entrada em vigor da lei em 11 de dezembro de 2025. E, só para fazer uma citação rápida aqui, a única coisa permanente é a mudança. Né? E aqui do Ariano, uma frase que eu gosto muito, que é: o sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. Muito obrigado. Profesor Everton Sousa, muchas gracias por su experiencia manifestada en esta palestra. Gracias a que cumplieron en todo sentido, con una exposición con mucho contenido y ajustada al tiempo, tenemos entonces la oportunidad de que el público presente, baja la mano Pablo, de que el público presente pueda hacer preguntas. Hay una pregunta que viene de México. La tercera fila, por favor. Don Pablo Medina. Felicidades a los 4 estupendas ponentes.
Creo que va abierta a los 4, pero enfocado a Carlos y a Antonio, que ustedes hablaron de esto. La ley sobre el contrato de seguro mexicana señala, igual que la brasileña, tanto para el tema de la suscripción como de la grabación de riesgo, que de la reticencia que se tiene que manifestar con veracidad, ¿no? El cuestionario inicial, haciendo el comentario de que siempre y cuando que las omisiones o inexactas declaraciones puedan afectar las condiciones convenidas. Eso es lo que dice la ley. Y en el artículo 50, cuando habla de agravación, también dice que la agravación tendrá que ser de tal forma esencial que modifique las condiciones convenidas. En México, las aseguradoras, al día de hoy, siguen señalando que la relevancia tanto de la suscripción como de la agravación se la van a dar ellos, a su leal saber y entender. Sin embargo, en México se tiene que registrar el producto de seguro. Una cosa es la nota técnica, otra cosa es el contrato de seguro. Llevo 1 año y medio peleando de que los elementos que pueden modificar las condiciones convenidas, como no están en el propio contrato de seguro, debieran estar en la nota técnica. Y entonces ahí estamos planteando un elemento objetivo de que nos digan si las condiciones pueden variar con la suscripción, si hay omisiones o inexactas declaraciones, o si hubiere una agravación de riesgo. ¿Aquí podría funcionar algo igual? Pablo, eu confesso que tive dificuldade para compreender o espanhol rápido do México. Se pude compreender, a dúvida envolve o Eles não têm o questionário. Como é que tem que ter algum critério objetivo na lei para poder interpretar essa gravação, ou é caso a caso? Eu acredito, Pablo, obrigado pela pergunta, que a gente precisa analisar caso a caso, né? Não teríamos, então, elementos puramente objetivos. Seria necessário avaliar a condição de cada segurado, do risco declarado, daquele questionário específico, que, como eu mencionei, traz a moldura do risco que interessa ao segurador. Então, como a professora Marinês de Oliveira Martins ensina, cada segurador pode, por políticas comerciais, estabelecer critérios de subscrição diferentes. Então, algumas estão mais interessadas em mais informações e outras se contentam com menos informações. E, evidentemente, isso trará reflexos para a execução do contrato. Então, eu acho que a gente vai depender do caso a caso. Agora, há também hipóteses que são intuitivamente óbvias que causam um agravamento. Então, se eu estou diante de um seguro que cobre o risco de incêndio, há situações um tanto quanto óbvias que levam o segurado a compreender que está diante de uma situação agravadora do risco. Então, embora haja essa dificuldade no caso a caso, eu também acho que há situações que são plenamente conhecidas. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Tú y yo pensaríamos ser médicos que intuitivamente agrava el riesgo. Pero si realmente, conforme a la información actuarial del seguro, no se modifica el riesgo, no se agrava el riesgo, no tendría por qué considerar la aseguradora ninguna sanción, ni en la suscripción, ni tampoco en la grabación. Esa es mi opinión. Sí, constaste, pero no. No lo que yo hubiera querido, no lo contentar. Não está.
Sei que a pergunta não foi para mim, mas eu vou botar minha colher aqui. Na verdade, são dois problemas aqui, né? Porque a lei brasileira optou pelo modelo de questionário, podia ter optado pelo modelo de declaração espontânea, não fez. Tá? Mas nós temos ao lado do artigo 44, na sequência do artigo 44, o artigo 45, que vai depender de uma certa interpretação muito finalística, vamos dizer assim, da jurisprudência, enfim, porque diz o seguinte: além do modelo de questionário do 44, o artigo 45 diz: as partes e os terceiros intervenientes do contrato, ao responderem o questionário, devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse e do risco a serem garantidos, de acordo com as regras ordinárias de conhecimento, regras ordinárias de conhecimento. O que pode vir daqui? Eu tenho dito isso com alguma frequência. Pode vir aquela pergunta final do questionário, né? Quase que transcrevendo a lei. Há alguma coisa que não foi questionada e que no seu conhecimento, etc., né, pode afetar? E aí nós vamos ter essa discussão em relação à resposta do questionário. Então, eu acho que esse é um ponto. E nesta questão das notas atuariais, numa das versões, e aí quem acompanhou, até o próprio Carlos, quem acompanhou mais de perto todas as versões do projeto, lá atrás havia uma versão, uma das primeiras versões do projeto, em que esta remissão às notas atuariais para efeito de interpretação, interpretação contratual como um todo, das cláusulas, etc., e também das situações de agravamento, estava presente. Só que ela acabou. Processo legislativo, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, ela acabou sendo amputada, né? Então, salvo engano, até era um parágrafo de um artigo, né, que fazia remissão às notas atuariais. Foi retirado do texto final, né? Mas, né, vamos lá, né? Vamos ter que buscar critérios objetivos, nada impede que o intérprete, mesmo se a lei silenciar eventualmente, numa ideia de funcionalização do contrato, buscar também essas informações. Eu acho que pode ser um critério. Claro, vai dar certo em todas as situações? Não necessariamente. Depende da qualidade, do detalhamento dessas notas, etc., né? Depende do evento em si, né? Mas é um critério que a lei não elegeu, mas é possível também. É possível. Né? Como o juiz lá que vai precisar desatar esse nó, daqui um pouco pode correr lá para as notas também, embora a lei não preveja expressamente. Desculpe. Si les aporta, en Chile el asegurable debe proporcionar toda la información que de forma precisa les sea solicitada o preguntada por la compañía. Una pregunta general de cuénteme todo lo que puede incidir en el riesgo no cumpliría esa condición. De manera que si no le preguntan por sus enfermedades precisas y omitió mencionar que tenía hipertensión, pero no se le preguntó por las enfermedades precisas, entonces no podría considerarse agravamiento del riesgo que después apareciera que era hipertenso. ¿Quién diablos es relevante? Yo soy el proponente del seguro, no tengo la más peregrina idea. No tengo idea. Sí, ya. No tengo idea de qué es relevante para hacer el análisis actuarial interno de esa aseguradora, ¿no? Entonces, no solamente en la suscripción, sino en la grabación. ¿Qué puede ser relevante que modifique la condición originalmente? María Luisa, y después tenemos una pregunta en la cuarta fila al otro lado. Voy a contestar, Bruno. Perdón, Bruno. Não quero monopolizar, mas estava o Otaviani aqui que podia ouvir. Quem pode resolver isso aí, seguramente, vai ser a regulamentação. A regulamentação. O espaço para essa solução é a regulamentação, inclusive com critérios objetivos de interpretação. Não está na lei, mas pode ser preenchido pela regulamentação. Hola, buenas tardes, María Luisa. ¿Quién va? ¿Otra persona antes? La dama siempre primero y después el caballero. Me es irrelevante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Soy María Luisa Muñoz, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo. A mi juicio aquí la cuestión es cómo se plantea esto. Si es como un deber de comunicación del riesgo cuyo incumplimiento puede tener ciertas consecuencias, o si las circunstancias
agravantes del riesgo objetivamente pueden conducir, con independencia de que se conciba como un deber de comunicación o no, en la pérdida de la indemnización del asegurado, ¿no? Entonces, si lo concebimos como un deber de contestación al cuestionario, digamos, la base para determinar si hay agravación o no es el cuestionario, porque ahí queda cristalizada la descripción del riesgo, con lo cual eso da seguridad jurídica y debería entregarse una copia del cuestionario siempre al asegurado, al tomador, en caso de que sean distintas personas, para que él sepa qué se le preguntó, que eso es lo relevante, evidentemente, lo que le preguntó la aseguradora. La aseguradora es la que conoce qué características del riesgo necesita ya saber para decidir si le interesa o no cubrir ese riesgo y en qué condiciones. No es el tomador el que tiene que saber qué es relevante o no, es la aseguradora la que tiene la carga de decidir qué es relevante o no, porque el tomador no sabe de seguros, es la aseguradora. Por tanto, si ella hace un cuestionario, todas las preguntas, no digo necesariamente todas las preguntas, si hay preguntas absurdas, no, pero en general es ella la que tiene que saber qué es relevante o no. De manera que el examen de la relevancia depende de lo incluido inicialmente en el cuestionario, a efectos luego de valorar qué es relevante desde el punto de vista de una agravación. Por tanto, para saber si hay agravación o no, hay que partir de cómo se describe el riesgo y luego saber qué circunstancias han cambiado en relación con el riesgo que se describió en su día. De manera que, ¿qué está obligado a comunicar el asegurado? Todas las circunstancias que agraven el riesgo tal como lo comunicó en su momento. ¿Qué necesita saber? ¿Qué se le preguntó y qué contestó él en ese momento? Por tanto, hay que entregar una copia y eso del cuestionario, y eso es lo que tiene que servir como base, porque desde luego lo que no se puede es cargar a un asegurado sobre, digamos, con una carga que él no puede tener, porque él no tiene conocimiento normalmente de la técnica aseguradora, ni tiene por qué sufrir unas consecuencias de saber qué es o no una agravación del riesgo a efectos de hacer una valoración en el que pueda incidir en su derecho al cobro de una indemnización. Por tanto, lo relevante o no depende de lo que haya preguntado la aseguradora en su momento. De acuerdo. ¿Alguien quiere comentarlo o damos paso a una última pregunta? Adelante, por favor. ¿Puede pasar el micrófono, María Luisa, hacia tu izquierda? Muchas gracias. Boa tarde. Minha provocação é para o Dr. Perdón, Bruno. ¿puede dar tu nombre e identificarte? É Bruno Malman, advogado, e minha pergunta é para o Dr. Bruno. Com relação à transferência do interesse. Eu li recentemente algumas interpretações com relação à seção da transferência do interesse, e a provocação é com relação à súmula 465, se ela deveria ser reavaliada, justamente que aquela súmula, né, correspondente à jurisprudência reiterada, que a simples falta de comunicação da seguradora não eximiria a ela com relação à transferência da propriedade segurada. Diante dessa nova ordem legislativa, o senhor acha que merece mesmo essa renovação, essa alteração da súmula 465, ou ela se mantém diante dessa nova ordem legislativa? Olha, nós vamos ter alguns pontos assim bem animados de revisão jurisprudencial, né? Acho que tem várias questões aqui que a jurisprudência vai ter que se reposicionar em frente ao novo texto. Nesse caso específico, eu vi o seguinte: sendo a transferência, nós temos a regra da transferência automática e temos a exceção, aliás, quando implicar a alteração do risco. O agravamento, alteração para mais do risco, o aumento do risco pela atividade, etc. E tal. Eu vejo, né, que, num primeiro momento, eu não vejo assim, a necessidade de alteração em sentido próprio. Né? Eu acho que a nova lei vem e diz, olha, a eficácia é plena. Né? A exceção é a necessidade de anuência nas hipóteses em que tiver alteração de risco, etc. Tal. Quando é que isso vai acontecer? Normalmente em situações de evidente alteração de risco, não da simples transmissão da propriedade. O exemplo clássico da transmissão do automóvel, a propriedade do automóvel, vendi o automóvel usado, né? Quer dizer, não tem alteração de atividade, não tem alteração, né, naquela questão que nós temos na jurisprudência, né, do uso doméstico, enfim, o uso não profissional, e se transfere para um uso comercial, em que você vai ter uma alteração, um aumento de risco possível, né? Ou agora, como nós temos uma situação bem peculiar
né, o sujeito passa a usar para aplicativo, né, carro de aplicativo de transporte, etc. Não sendo uma situação em que essa alteração seja evidente, não vejo assim grande dificuldade. Mas aí eu estou no campo absolutamente da opinião aqui, né, porque nessas questões jurisprudenciais, né, eu percebo, talvez a gente tenha dito muito, né, que olha, vamos levar tempos, etc. Eu acho que onde a gente mais vai levar tempo é exatamente de uma certa interpretação, revisão da jurisprudência, porque normalmente essa nossa jurisprudência, como essa súmula, é do STJ, né? Então, até as questões chegarem ao STJ, né, com contratos onde há incidência plena da nova lei, nós vamos ter alguns bons anos aí de diálogo, né? Vou aproveitar para comentar também. Desculpa, Artigas. Desculpa, Artigas. Eu até acho, eu concordo com o professor Bruno, eu acho que não vejo a menor necessidade da alteração dessa súmula. Inclusive, eu acho que ela se reforça, né? Porque o tiro dela é que não se presume agravamento. Não se presume agravamento. Então, mesmo na situação de transferência do veículo, sem a comunicação da seguradora, cabe a ela demonstrar, para recusar a obrigação, o agravamento do risco, né? E estando na hipótese de sinistro, daí, pelo artigo 16, tem que demonstrar, inclusive, o nexo de causalidade com o sinistro, entre o agravamento e o sinistro. Então, eu, para ser sincero, eu acho que ela se reforça. Muchas gracias, Carlos, Bruno, por sus respuestas, a todos los palestrantes, por sus interesantísimas, profundas reflexiones y opiniones, las respuestas que han dado todos, a todos los que participaron, asistieron, hicieron preguntas, comentarios. Muchas gracias. Ponemos término en este momento a esta mesa. Gracias a todos. Pessoal, muito obrigado. O IBDS agradece muito pelo painel e pela presidência do Artigas e oferece uma modesta retribuição a todos vocês. Muito obrigado a todos.